Unidos, aqui no Brasil, repostou uma nova crítica ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. A publicação foi uma tradução para o português de um post feito pelo subsecretário de Donald Trump, o Darren Batty. O post diz que o magistrado foi alvo de sanções com base na lei Magnitsky por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra Jair Bolsonaro. O texto ainda afirma que os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiarem o magistrado e que o governo americano segue monitorando a situação de perto. Vou chamar o Theo Cury sobre esse assunto. Então, quer dizer, eles traduziram do português e reforçaram a mensagem. Agora, notícias circularam e depois foi até desmentida pelo decano da casa, Gilmar Mendes, de que Alexandre de Moraes estaria isolado no Supremo Tribunal Federal ou que os seus colegas estariam incomodados com a atuação dele. Theo, você que tem fontes dentro do Supremo Tribunal Federal, como é que está o clima entre os colegas? Vamos lá. Incômodo sempre vai existir, são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, natural que haja discordâncias, que haja divergências e que haja incômodo diante de uma postura de determinado colega em determinada situação. Então, incômodo existe sim, em parte do Supremo Tribunal Federal com decisões que são tomadas, com posturas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso não tem discussão com relação a isso. Isso significa que ele está isolado dentro do Supremo Tribunal Federal? Não parece ser o caso. De fato, não parece haver um isolamento de Alexandre de Moraes com relação às decisões que são tomadas no caso específico da ação penal da trama golpista lá no STF. E aí, o que deixa isso muito claro são os posicionamentos dos demais colegas que podem tomar decisões junto com Alexandre. São os colegas que fazem parte da primeira turma. Então, para além de Alexandre de Moraes, temos na primeira turma Cristiano Zanin, que preside esse colegiado, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. São 4 ministros que votam e que analisam decisões de Alexandre de Moraes. Ao longo de todo o processo de ações relacionadas ao 8 de janeiro, de ações relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro, da investigação à época daquela PEC 12.100 da trama golpista, que virou depois uma ação penal 2668, se não por unanimidade, a maioria do colegiado acompanha Alexandre de Moraes. Então, não há um isolamento do ministro levando em consideração o placar dos julgamentos. Você pode ter um descontentamento, sim. Você pode ter um incômodo de alguns colegas com relação à forma como ele lida ou com decisões que ele toma. Natural. Assim como ele deve se incomodar também com posicionamentos de outros ministros em outros casos. Obviamente, ele está com casos que chamam muita atenção. Os principais casos hoje penais no Supremo, de repercussão nacional, estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Naturalmente, com isso vem também as críticas. Não estou discutindo o mérito disso tudo, mas que existe incômodo, existe, mas não me parece haver um isolamento. Não há um isolamento a ponto de ele conseguir manter as decisões dele quando ordens tomadas por ele, determinações dele vão para julgamento e vão para referendo da primeira turma do Supremo. Se não os 4 colegas o acompanham de maneira integral, 3 deles costumam acompanhá-lo. A gente tem visto algumas divergências pontuais do ministro Luiz Fux, que tem impedido, em alguns casos, que os julgamentos sejam unânimes. Completamente natural. Concorda em algumas coisas, discorda em outras. Isso não implica em um isolamento do ministro. Se fosse para o plenário, essa é uma grande discussão, se fosse para o plenário do Supremo, com os 11 ministros, haveria um isolamento dele, haveria derrotas impostas pelos demais colegas a Alexandre de Moraes, ele restaria vencido e as decisões dele seriam revertidas? Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, haveria uma maioria, não uma unanimidade, mas uma maioria de votos favoráveis às posições que ele tem tomado. Tem sido assim, ele deixa isso muito claro em sua própria defesa na semana passada, na sexta-feira, você vai se lembrar, quando ele cita mais de 700 recursos que foram apresentados contra decisões dele. Os 700 recursos foram rejeitados pelos ministros que fazem parte do Supremo. Isso deixa claro que não há um isolamento, que ele não está sozinho. Então, de fato, pode-se discordar dele,
não tem dúvida com relação a isso. Você pode discordar, pode criticar as decisões de Alexandre de Moraes. Alguns colegas dele não concordam de maneira integral com o que a forma como ele conduz os inquéritos, a forma como ele conduz os processos. Mas dizer aí que ele está isolado diante dos colegas não parece ser o caso. Já deu todos os indicativos que não vai mudar a postura. A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar depois da aplicação da lei Magnitsky contra ele, depois da cassação do visto dele, depois do tarifaço, não fez com que ele mudasse o posicionamento. O Supremo está previsto para julgar no mês de setembro, às terças-feiras do mês de setembro, na primeira turma, a ação penal da trama golpista no que diz respeito ao primeiro núcleo, que é o que faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mostra que o Supremo não vai mudar o ritmo dele, a postura dele e a sua rotina diante desse cerco feito pelos Estados Unidos e pelas autoridades internacionais que seguem ainda fazendo ameaças. Essa publicação pode ser vista dessa forma. Continuamos acompanhando, deixa claro que outras medidas podem ser vistas e que acaba servindo e pode ser lido como uma forma de intimidação da atuação de um membro da Suprema Corte Brasileira.